Bom dia, gente. Meu nome é Jordane e eu trouxe para vocês hoje uma aula sobre o relevo brasileiro, com ênfase na depressão do Araguaia. A gente precisa, antes de tudo, definir o que são um relevo. O relevo são as formas da superfície terrestre. Agora observem o próximo slide. A gente tem aí uma foto do Monte Roraima, do Pão de Açúcar, do Capitólio, do Rio São Francisco, do Rio Amazonas. Então, espera aí, todas essas imagens, elas representam os locais que fazem parte do relevo, né? Mas vocês notaram que elas são bem distintas umas das outras? Olha, a gente tem aqui um rio num lugar baixo, um rio entre dois locais altos, um monte. E o que a gente vê com isso, então? Que não basta só definir o relevo como as formas da superfície terrestre. A gente tem muitas formas na superfície. Então, a gente precisa encontrar uma semelhança entre essas formas para classificar. E aí, com isso, a gente vai ver aqui agora as três principais classificações do relevo brasileiro. A gente tem aí na década de 40 a classificação feita pelo geógrafo Haroldo de Azevedo, que ele dividiu aí, então, o relevo entre três partes: Planalto das Guianas, Planalto Brasileiro e planícies. Estou somando um total aí de 8 unidades. Aí, na década de 50, veio um outro geógrafo, o Aziz Absaber, e aí ele colocou mais 2 unidades nessa classificação, ficando então com 10 unidades. E na década de 90 apareceu então o Jurandir Rossi, que ele falou assim: ué, mas espera aí, essas classificações aí estão muito desatualizadas, a gente precisa dar um jeito nisso daí. Aí ele aproveitou os trabalhos anteriores, juntou com os projetos que ele estava desenvolvendo no projeto Radam Brasil, que foi feito aí na década de 70, 80, fez um levantamento nacional dos solos, da cobertura vegetal, da geologia, dos recursos hídricos e da geomorfologia. Ele aproveitou todos esses trabalhos e fez essa classificação aí, chegando a 28 unidades de relevo. Olhem aí mais de perto. De laranjinha a gente tem os planaltos, de verde a gente tem as depressões e de amarelo as planícies. E ele diz: o relevo brasileiro está compartimentado em formas esculpidas nas bacias sedimentares, soerguidas e coroadas por depressões marginais ou periféricas, que se interpõem a planaltos e serras esculpidos em estruturas cristalinas ou mesmo sedimentares rígidas e antigas. Então vamos relembrar o que são os planaltos, as planícies e as depressões. Os planaltos são superfícies aí acima de 300 metros do nível do mar, mais ou menos planas, acidentadas e irregulares, onde os processos erosivos são mais intensos do que a sedimentação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que esse lugar está perdendo mais material do que acumulando. E aí do lado a gente tem uma foto da Chapada dos Guimarães no Planalto Central. E representa mais ou menos 75% do território brasileiro. A maior parte do território brasileiro é formada, então, por planaltos. Agora a gente tem as planícies, que geralmente não ultrapassam 150 metros. No Brasil, ela corresponde às margens dos rios e ao trecho litorâneo, onde a deposição de sedimentos supera os processos erosivos. Ou seja, aquele material que está vindo lá, erodindo lá dos planaltos, vai para onde? Nos locais mais baixos, ou seja, nas planícies. E a gente tem que ela é a menor parte do território brasileiro. Aí nesse lado a gente tem uma foto da planície do Pantanal, que é a maior planície alagável do mundo. E nós chegamos então nas depressões. Aqui do lado a gente tem uma foto da depressão do Araguaia, que é o que a gente vai falar nessa aula, mas infelizmente a foto não está muito bem valorizada, porque a gente tem poucos trabalhos sobre essa depressão e poucas fotos também. E o que a gente tem como característica das depressões? Elas são superfícies entre 100 e 500 metros, são formadas por longos processos erosivos, geralmente em regiões de menor resistência. Elas são rebaixadas e suavemente dissecadas, com formas predominantemente tabulares e convexas.
E se um é menor, se as planícies representam a menor parte do território e os planaltos a maior parte, a gente tem então as depressões representando a segunda maior parte do território brasileiro. E aí a gente tem que as depressões são formadas por rochas cristalinas e rochas sedimentares, classificadas em periféricas, quando a área de contato entre as bacias sedimentares e núcleos cristalinos, marginais, quando são áreas de origem sedimentar, e interplanáuticas, quando as altitudes mais baixas e são entre os planaltos. Aqui eu trouxe para ilustrar um desenho aqui para a gente observar. Olhem ali a planície, próximo ao mar, depois a gente tem os planaltos, as montanhas, e a gente tem duas depressões, tá vendo? Uma depressão absoluta e a outra depressão relativa. E qual que é a diferença entre elas? Observem a linhazinha azul que está escrito nível do mar. Tá vendo que as depressões absolutas estão abaixo do nível do mar e as relativas estão acima? Ou seja, é isso. As depressões absolutas são abaixo do nível do mar e as relativas acima. Então, se as nossas depressões brasileiras são superfícies entre 100 e 500 metros, isso quer dizer que elas são depressões relativas. E aí, eu vou pedir um pouquinho mais de atenção agora nesse slide, porque ele pode parecer um pouquinho complicado por causa dos tempos que fala aqui. Mas vamos lá. Olha só. Variedade de estruturas geológicas de diferentes litologias e idades, juntamente com a diversidade climática atual e pretérita que se observa no território, possibilitou gerar uma vasta gama de formas de relevo. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que as estruturas e os materiais, junto com o clima, que formam os nossos relevos. Aqui ele está falando dos agentes internos e dos agentes externos modificadores desse relevo. Aí ele fala, olha, é impossível entender o relevo sem que se tenha uma visão ampla do que ocorre a nível das estruturas que o sustentam, bem como do que ocorreu ao longo do Cenozoico, quanto aos processos erosivos responsáveis pela sua esculturação. Daí mais à frente eu trouxe uma tabela geológica para a gente ver mais ou menos de forma ilustrada o que foi esse Cenozoico, Terciário, Quaternário, para desenrolar um pouco isso na nossa cabeça. Mas vamos lá para o pontinho do lado. Ele chama atenção para esse ponto aqui, ó. Idade e gênese das formas é diferente de idade e gênese das estruturas. O que isso quer dizer? Próximo ponto. As estruturas e litologias são predominantemente antigas, enquanto as formas de relevo recentes, ao longo do Cenozoico. A atual morfologia do relevo resulta de um processo erosivo ao longo do Terciário e início do Quaternário. Aí, olhem no próximo slide a nossa tabelinha aqui bonitinha, da escala de tempo geológica, toda coloridinha. Então, vamos tentar entender aí. Cadê o pré-cambriano? Ele tá nessa área lá embaixo, lá, ó, tá vendo? Proterozoico, arcaico, a parte mais antiga. Esse é o nosso pré-cambriano. Aí a gente tem aqui o terciário e o quaternário de pequenininho ali na parte rosa. O neogênico lá em cima tá antigo quaternário embaixo e o paleogênico tá antigo terciário. E toda essa área rosa é a era cenozoica. Conseguem observar no desenho? Então vamos lá, ele fala que as estruturas que sustentam as formas de relevo, elas datam do pré-cambriano, ou seja, daquela parte lá embaixo na tabela. E as bacias sedimentares são mais recentes, lá do Fanerozoico, que representa todo o restante da tabela, que é esse amarelinho que está aqui na parte esquerda. O relevo brasileiro foi esculpido ao longo do Cenozoico. O Cenozoico é essa partezinha rosa. E os processos erosivos ao longo do terciário e quaternário, que foi o neogênico e o paleogênico. Agora a gente chega na nossa depressão do Araguaia, que é essa área que está aí entre as setas. O que a gente consegue observar aí nessa imagem? Que no centro dessa nossa depressão a gente tem uma planície, tá vendo ali o número 24, a planície do rio Araguaia. Aí a gente tem a nossa depressão em volta da planície. E em volta dessa depressão, a gente tem alguns planaltos. Tá vendo? A gente tem o número 4, que é o Planalto e Chapada dos Parecis. O número 3, que encosta ali no sul, que são os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. O número 8, que são os planaltos e serras de Goiás e Minas. E a gente tem uma outra depressão encontrando com ela também, que é a depressão do Tocantins,
e ali o número 2, que são os planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba. E lá em cima ela encontra com a depressão marginal sul-amazônica. E em qual estado que essa depressão ela tá no nosso país? Vamos ver na próxima imagem. Olha aí, ela pega uma parte do Tocantins, do Mato Grosso, de Goiás e um pedacinho de nada lá em cima no Pará. Aqui a gente tem uma foto um mapinha, né, da bacia do Araguaia, do rio Araguaia, que ela tá aqui no meio dessa depressão. A gente consegue ver naquele mapa lá em cima, tá vendo? Olha onde que ela tá localizada ali. Essa bacia ela tá inserida na nossa depressão aqui, viu? A gente vai conseguir notar isso melhor no videozinho de um tour que eu vou deixar aqui anexado na aula. Vou fazer um tour virtual pela depressão do Araguaia. Agora a gente vai fazer um tour virtual pela depressão do Araguaia. Eu só vou tirar um pouco o zoom para a gente se situar aqui onde que ela tá. Olha, aqui a gente está no Brasil. E se a gente for dar um zoom nessa região aqui, estão vendo essa área mais cinza aqui? Essa é a planície do rio Araguaia. E ao redor dela está a nossa depressão do Araguaia. Aí, aqui para o norte, as alturas podem chegar a uns 200 metros e no sul uns 350. Ao redor dessa depressão, a gente tem o que? Os planaltos. Toda essa região aqui ao redor dela são os planaltos. E aí, se a gente for buscar lá na literatura, o Jurandir, ele fala que essa depressão, na realidade, ela é uma extensão mais linear da depressão marginal sul-amazônica, que é essa área para essa região aqui. Aí ele fala que essa área ela acompanha o Vale do Araguaia e tem inclusive a Ilha do Bananal, que é aqui, a maior ilha fluvial do mundo, essa região aqui. Daí a gente tem a oeste as bordas escarpadas do Planalto do Parecis, e a leste a gente tem os relevos mais elevados esculpidos em rochas metamórficas do geossinclínio Paraguai-Araguaia, nessa região aqui, que são as áreas mais elevadas. No sul a gente tem o limite determinado pela frente da cuesta da borda setentrional da bacia do Paraná. E aí, se a gente for olhar, a gente tem alguns municípios que estão inseridos nessa depressão, que são Barra dos Garças, Água Boa, Confresa, Luciara, Porto Alegre do Norte, Ribeirão Cascalheira, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, Vila Rica. Daí, com isso, a gente encerra, então, o nosso tour virtual. Essas são as nossas referências, né, do que eu usei para fazer essa aula, para montar essa aula. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, vocês podem perguntar. No mais, muito obrigada pela atenção e tchauzinho, até a próxima.